A leitura de todos os bons livros é como uma conversa com as mentes mais brilhantes dos séculos passados. Livros de literatura vão te oferecer 1000 vezes mais sabedoria do que livros de autoajuda jamais poderiam. Isso porque os maiores autores, as maiores mentes ao longo da história, aqueles que tinham medo de escrever seus sentimentos mais profundos diretamente, escolheram se expressar através de personagens nos romances que escreveram. Esses personagens vivem e aprendem as lições que os próprios autores acumularam ao longo da vida. Na verdade, muitos dos seus livros de autoajuda favoritos pegam emprestado sua sabedoria diretamente de livros de filosofia e literatura. E isso é tudo que livros de autoajuda são. Um conjunto de lições retiradas da literatura e da filosofia, destiladas e reembaladas numa lista organizada de tópicos. Mas esse é justamente o problema. Quando você condensa a profundidade e a riqueza de 10 romances em 100 páginas, você acaba diluindo o significado e diminuindo o impacto. A profundidade dessa sabedoria se perde, ela passa por você sem deixar marca. Por exemplo, imagine que você está lendo Segredos da Mente Milionária do T. Harv Eker, e ele te diz que pessoas ricas pensam diferente das pessoas pobres. Ótimo, você anota, talvez até sublinha e continua lendo. Mas quando você chega na 17ª dica de como enriquecer, já se esqueceu da primeira. Então quando a vida resolver te testar, uma demissão, uma dívida, uma oportunidade que exige coragem financeira, as chances são grandes de você agir exatamente do mesmo jeito de sempre, porque as lições não foram internalizadas. É difícil reprogramar sua mente de verdade só porque você leu sobre isso. São conceitos demais, rápidos demais, sem nada que os ancore de verdade na sua vida. Agora vamos virar o jogo. Digamos que você acabou de ler Crime e Castigo de Dostoiévski. 551 páginas mergulhadas na mente de Raskolnikov. Um jovem inteligente e cheio de teorias sobre dinheiro, mérito e superioridade, que comete um crime convencido de que sua mente privilegiada o coloca acima das consequências. Então passa o resto do livro sendo destruído por dentro. Não pela justiça, mas pela própria consciência. Cada página te arrasta para dentro da cabeça dele, te força a sentir o peso das suas escolhas e te bota para pensar. Então quando a vida resolver te colocar diante de uma escolha difícil, uma tentação, um atalho, uma situação em que seria fácil se convencer de que as regras não se aplicam a você, algo dentro de você vai reagir de forma diferente. Não porque você memorizou um princípio moral num livro de autoajuda, mas porque você passou centenas de páginas dentro da cabeça de um homem que acreditou nisso e foi destruído por dentro. Você sentiu o peso da culpa antes de precisar carregá-la. Você aprendeu o valor da consciência tranquila antes de perdê-la. Esse é o poder da literatura e da filosofia. Suas lições não apenas te informam, elas te formam, te moldam como argila, deixam uma marca muito mais profunda do que qualquer lista de tópicos num livro de autoajuda jamais poderia. Os romances de Goethe, Dante e Dostoiévski vão impactar sua vida muito mais do que as 48 leis do poder jamais conseguiria. E eu digo isso porque já li diversos livros de autoajuda, e alguns deles são até bons, mas nunca vão ter a profundidade e a capacidade transformadora de um clássico bem digerido. Com tudo isso dito, para onde ir daqui? O meu conselho é, não saia procurando grandes romances em busca de sabedoria transformadora. Provavelmente você não vai curtir e não vai aguentar Crime e Castigo depois da página 100. Em vez disso, deixe que essa sabedoria te encontre. Leia o que você realmente tem interesse. Pesquise pelos clássicos. Assim você terá muito mais chances de continuar quando chegar na página 425. Quer aprender a viver sem medo do fracasso e da opinião alheia? Leia Assim Falou Zaratustra de Nietzsche. Quer parar de se sentir preso às circunstâncias, à criação que teve, às escolhas do passado? Leia O Existencialismo é um Humanismo de Sartre. Leia o que te interessa, leia o que te anima, não importa, apenas comece a ler. Uma vez que você começa a ler por prazer, você passa a aprender muito mais sobre a vida e acumular muito mais sabedoria do que todos os livros de autoajuda do mundo jamais poderiam te ensinar. As lições vão grudar em você mais forte do que chiclete embaixo do sapato. Toda a resposta que você está procurando já existe. Você só precisa abrir o livro certo. No fim do dia, a vida não é sobre colecionar tópicos de sabedoria como se fossem figurinhas. Não é sobre terminar livros de autoajuda como se fossem tarefas obrigatórias. É sobre perseguir o que genuinamente te anima, o que desperta a sua curiosidade, e as lições que você aprende nesse caminho são realmente as que ficam, as que mudam sua vida e aparecem exatamente quando você mais precisa delas. Obrigado por assistir e um abraço.